paz, igreja. A paz do Senhor. Aleluia. 28º milagre dos 35 descrito no Evangelho. Estamos caminhando para o fim dessa série, maior série que já ministrei na minha vida. Eu já estou com outra série engatilhada para a gente começar, amém? Próxima série vai ser sobre personagens bíblicos. Amém? Vai ser tremendo. Já estou estudando, já estou buscando ao Senhor. E vai ser algo poderoso. O milagre de hoje, Mateus capítulo 9. Abra comigo a sua Bíblia, Mateus capítulo 9, a partir do versículo 27. Quem achar, diga: eu vou para o céu. Mateus capítulo 9, versículo 27. Jesus cura 2 cegos. Essa manhã é uma manhã de cura. Quantos creem nisso? Quero profetizar na sua vida. Essa manhã é uma manhã de cura. É uma manhã de milagre, de maravilhas do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento. Eu queria que você alimentasse a sua fé nessa manhã, que você nutrisse expectativa, porque o céu tem expectativa em nós nessa manhã. Você crê nisso? Há uma ardente expectativa do céu de encontrar fé em nós. Meus irmãos, quando Jesus voltar, a Bíblia fala de forma muito clara algo que Ele vai buscar em nós. Certa vez Ele fez a pergunta: poderá achar fé o Filho do Homem quando voltar à terra? Achará fé o Filho do Homem quando voltar à terra? Quando o Senhor voltar, Ele quer encontrar em nós fé. Uma igreja que caminha pela fé, que vive pela fé. Quantos podem dizer amém? E eu gostaria que você nutrisse isso no seu coração nesta manhã, porque a palavra do nosso Deus vai ser semeada e os milagres do Senhor sempre acontecem quando o Evangelho é pregado. Mateus capítulo 9, verso 27, diz assim a palavra do Senhor: saindo Jesus dali, diga assim, saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Quantos podem dizer glória a Deus? Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: tenham cuidado, para que ninguém fique sabendo disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Meus irmãos, ao longo dos evangelhos, Jesus curou 6 cegos. Diga assim, 6 cegos. Já abordamos alguns desses milagres e aprendemos que para a mesma enfermidade, cegueira, Jesus utilizou métodos diferentes. Em algumas curas ele usou a sua saliva, em outras lama, em outras liberou uma palavra, e aqui ele está tocando nos olhos desses 2 cegos. Mesma enfermidade, metodologia diferente. Pergunta: por quê, pastor? Porque a questão não é o método, mas é o poder de Deus. Amém? Jesus utilizava métodos diferentes para curar enfermidades semelhantes, porque Ele não quer que a gente fique apegado ao método, mas ao poder de Deus que cura. Amém, irmãos? Não é o método que cura. Não existe um método do crescimento da igreja. Não existe um método para a gente avançar como igreja. Nós fazemos tudo isso pelo poder de Deus. É pela glória de Deus. É pela unção de Deus. O método é importante, mas a nossa esperança não pode estar no método.
Deus cura como quer, Ele faz como quer, Ele opera do jeito que Ele quer, e a nossa expectativa, a nossa esperança, nossa fé tem que estar inclinado para o poder de Deus, para a glória de Deus, porque enquanto você fica preso no método, você impede com que o Senhor age na sua vida, porque Ele faz do jeito que Ele quer. Então diga assim: enfermidade semelhante, métodos diferentes, porque é o poder de Deus que faz. Você crê no poder de Deus? Você está pronto para receber o poder de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família? Irmãos, fique ligado, porque nesses dias o poder de Deus vai alcançar a sua vida. Eu vim aqui hoje, essa manhã, com essa palavra: o poder de Deus vai alcançar a sua vida, sua casa, sua família, seu casamento, seus negócios. Fique preparado, porque o poder de Deus vai te alcançar. Não queira colocar Deus dentro de uma caixinha da sua razão, da sua intelectualidade. Ele vai fazer do jeito que Ele quer, mas Ele vai fazer. Amém? Ele vai fazer. Então, dentre esses 6 milagres, 6 cegos que Jesus curou, todas elas foram de formas diferentes, porque a questão não é o método, a questão é o poder de Deus que em nós opera. E o texto começa dizendo, no versículo 27, saindo Jesus dali. Diga assim: Jesus saiu de onde estava. Onde Jesus estava? Os versículos anteriores vai nos informar que Jesus estava na casa de Jairo. Já pregamos esse milagre nessa série. Jesus havia ido para a casa de Jairo para ressuscitar sua filhinha de 12 anos. Vocês se lembram que quando Jairo estava indo a Jesus, pedindo socorro a Jesus para que ele fosse até a sua casa, a mulher do fluxo de sangue entra no meio da história de Jairo, toca na orla das vestes de Jesus, sai virtude, sai poder de Jesus. Jesus cura a mulher do fluxo de sangue. Jairo teve que aguardar pacientemente o cumprimento do milagre na vida dele, porque a mulher do fluxo de sangue entra no meio da história dele, para que depois então Jesus fosse para a casa de Jairo. Jesus aqui, ele estava no final desse milagre maravilhoso, onde ele ressuscita a filha de Jairo. E a palavra do Senhor diz: Jesus saiu dali. Ele estava indo embora. Irmãos, tudo aquilo que Jesus havia determinado a fazer naquela região, ele estava em Cafarnaum. Naquela região de Cafarnaum, tudo aquilo que Jesus determinou a fazer, ele fez. Ele completou a obra, ele concluiu a sua ministração, e depois disso, ele se direcionou para a sua casa. Quando Jesus estava em Cafarnaum, ele ficava na casa de Pedro. Pedro tinha a sua residência em Cafarnaum. Ele concluiu a obra que ele havia determinado para fazer ali e foi embora. Jesus, ele não foi até esses 2 cegos. Jesus, ele de repente não estava nem pensando nesses 2 cegos. A cura desses 2 cegos não fazia parte da agenda de Jesus. Mas sabe o que a palavra do Senhor diz? Quando Jesus estava indo embora, no caminho para a sua casa, esses 2 cegos foram atrás, clamando: Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Irmãos, ouça o que eu vou te falar. O milagre desses homens não estava na agenda de Jesus, mas isso não impediu deles serem curados. Sabe por quê? Porque eles provocaram o milagre. Eu vou repetir: o milagre desses homens não estava na agenda de Jesus. Jesus concluiu a obra que ele havia determinado para fazer naquele lugar, e ele estava indo embora. Não estava na agenda de Jesus curar aqueles homens, mas eles entraram na agenda de Jesus. Sabe como? Através da fé.
Porque a fé, irmãos, nos coloca na agenda de Deus. A fé nos coloca na agenda celestial. Esses homens provocaram um milagre. Irmão, sabe o que eu aprendo? Tem momentos da vida que nós precisamos provocar um milagre. Tem momentos na nossa história que nós precisamos provocar o celestial, o sobrenatural. Nós precisamos provocar o céu, irmãos. Jesus indo embora, e esses homens que haviam ouvido falar de Jesus, que Jesus cura, que Jesus sara, que Jesus liberta, eles ouviram falar de Jesus. Eles tomaram uma atitude: nós vamos atrás de Jesus, nós vamos clamar até que o milagre nos alcance. Eles provocaram o milagre. Irmãos, ouça o que eu vou dizer: tem momentos na vida que nós precisamos orar mais. Tem momentos na vida que nós precisamos clamar mais. Tem momentos na vida que nós precisamos jejuar mais. Tem momentos na vida que nós precisamos ter mais atitude. Tem momentos que precisamos provocar o nosso milagre. Quantos podem dizer glória a Deus? Não estava na agenda de Jesus curar esses homens. Ele estava indo embora para casa. Mas esses homens provocaram o milagre do céu. Eles provocaram o milagre na vida deles. A palavra do Senhor vai dizer, Mateus capítulo 11, verso 12: o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Irmãos, tem momento que nós precisamos lutar para alcançar aquilo que sonhamos, que desejamos, que almejamos. E posso dizer algo? O Senhor está esperando em nós uma atitude de fé. Está esperando de nós um posicionamento. Está esperando de nós uma atitude. Esses homens provocaram um milagre, mesmo a cura deles não estando na agenda de Jesus. Eles foram curados, eles receberam um milagre, porque eles tomaram o reino de Deus por esforço. Eles tomaram pela força. Que força é essa? É violência. Não é uma violência natural, física, é uma violência espiritual. Irmãos, nós precisamos ser violentos no reino de Deus. O reino de Deus requer de nós violência. O que é isso? É intensidade na fé, é intensidade na oração, é intensidade na busca, é intensidade do clamor. Eu vim aqui hoje animar sua fé. Eu vim aqui hoje levantar sua fé. Você que está abatido, triste, desanimado, receba a fé em nome de Jesus. Sai desse lugar de marasmo, de apatia espiritual. Em nome de Jesus, Deus libera a fé sobre a sua vida, sobre o seu coração nessa manhã. Em nome de Jesus. Sai dessa passividade. Tem momentos, irmãos, que nós precisamos fazer mais. Provocar um milagre. Porque tem coisas que só vai acontecer na sua vida se você provocar os céus. Você sabia disso? Tem coisas que só vai acontecer na sua vida se você provocar o sobrenatural. Enquanto você acha que as coisas não vão acontecer, enquanto você permite com que a apatia tome o seu coração, enquanto você fica nessa passividade, você não ora, você não busca o Senhor, as coisas não acontecem. A palavra do Senhor diz que esses homens entraram na agenda divina, entraram na agenda de Jesus. Eles provocaram o céu, provocaram o sobrenatural, provocaram o milagre, e o milagre aconteceu na vida deles. E aqui nós precisamos entender algo: como que esses homens provocaram o milagre na vida deles? Primeira coisa, a palavra do Senhor vai dizer que eles seguiram a Jesus. Diga assim: eles seguiram. Diga com mais fé: eles seguiram. Vamos falar a verdade. Como que um cego segue alguém? Eles eram cegos, seguindo Jesus. A gente já poderia parar aqui, já é um milagre, né? Um cego seguindo alguém. A Bíblia vai dizer, como um cego pode guiar outro? Eram dois cegos ainda. Eles eram cegos, eles não enxergavam, e eles estavam seguindo a Jesus, e estavam seguindo mesmo, irmão. Sabe por quê? Porque Jesus, quando ele chegou em casa, os cegos estavam atrás de Jesus. Eles bateram direitinho na casa onde Jesus repousava, lá na casa de Pedro. Sabe como que eles seguiam Jesus? Eles tinham uma revelação de quem Jesus era. Eles tinham uma revelação da palavra de Deus. Eles seguiam Jesus assim: Jesus,
filho de Davi, tem misericórdia de nós. Esses homens, eles eram cegos, mas eles tinham a revelação da palavra de Deus, a revelação de quem Jesus era. Irmãos, quando você tem a revelação da palavra de Deus, quando você tem a palavra de Deus guardada no seu coração, você pode não estar enxergando um palmo na sua frente, mas você não vai errar o destino que o Senhor tem para a sua vida. Você pode não estar enxergando uma solução, você pode não estar enxergando uma saída. Com olhos naturais, você tenta ver um escape e você não vê. Mas se você tem a palavra do Senhor na sua vida, no seu coração, você não vai errar o alvo que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Esses homens bateram direitinho na casa de Jesus, sabe por quê? Eles tinham a revelação da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Quantos podem dizer glória a Deus? A palavra, irmãos, é luz para o seu caminho, é lâmpada para os seus pés. Você pode não estar enxergando nada com olhos naturais, como esses homens, mas eles tinham uma revelação da palavra de Deus. Assim aconteceu com aquele cego que foi curado junto ao tanque de Siloé. Jesus coloca lama nos olhos dele, depois fala bem assim: agora vai se lavar no tanque. Ele ainda não tinha sido curado. Depois que ele se lava o olho, que ele passa a enxergar. Jesus deu uma palavra para esse cego: vai até o tanque. Ele não enxergava, mas ele bateu direitinho lá no tanque de Siloé. Sabe por quê? Ele tinha uma palavra de Jesus. Quem tem palavra nunca erra o alvo. Quem tem palavra nunca erra o destino. Quem tem palavra sempre chega no bom lugar do Senhor. Amém, irmãos? Você pode estar vivendo uma crise no seu casamento e não está enxergando solução. Ei, ouça o que eu vou te dizer: caminhe sobre a palavra de Deus, que você vai chegar no lugar que o Senhor tem para o seu casamento. Aleluia! Quem tem palavra sempre chega no destino que o Senhor preparou. Assim eles seguiam a Jesus. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. É interessante, irmãos, esses homens, eles eram cegos, mas não eram paralíticos, por isso eles andavam. Não eram mudos, por isso eles clamaram. Às vezes, nós temos alguma dificuldade em nossas vidas, a gente para. A gente faz de um problema um grande problema da nossa vida. Irmãos, nós precisamos aprender a caminhar, mesmo quando as coisas não estão indo tudo bem, mesmo quando tudo não está alinhado. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu vim pregar enfrentando problemas, adversidades na minha vida, mas há em mim uma disposição, há em mim um desejo profundo de fazer a obra de Deus. E mesmo quando eu tenho dificuldades, mesmo quando eu falho, mesmo quando eu estou enfrentando problemas, eu ainda posso caminhar. Eu posso estar enxergando as coisas perfeitamente, mas eu posso caminhar. Eu estou bem, eu não sou paralítico, eu não sou mudo, eu posso falar, eu posso declarar. Às vezes, irmãos, nós fazemos de um problema, grande problema da nossa vida. Eles eram cegos, mas não eram paralíticos. Eram cegos, mas eles podiam falar, e por isso eles clamavam. Agora, irmãos, ouça o que eu vou te dizer. Existe um segredo no clamor que muitas vezes nós não compreendemos. A Bíblia diz assim: a fé vem pelo... Diga assim: a fé vem pelo ouvir. Agora ouça, se a fé vem pelo ouvir, ela vai pelo falar. Vou repetir: se a fé vem pelo ouvir, ela vai pelo falar. Ela vai quando você abre a sua boca e clama. Ela vai quando você abre a sua boca e ora. Ela vai quando você abre a sua boca e declara. Esses homens, eles liberaram toda a sua fé ao encontro de Jesus através do seu clamor. Irmãos, eu não sei o que você está vivendo, a situação que você está passando, mas nessa manhã, se você clamar, se você gritar ao Senhor, se você orar, um milagre vai acontecer na sua vida. Você crê nisso? Eu estou liberando essa palavra profética sobre a sua vida. Essa manhã é uma manhã de clamor.
Essa manhã é a manhã de oração, de você falar: Senhor, eu quero colocar o meu filho diante da sua presença, eu quero colocar os meus negócios, eu quero colocar o meu casamento, a minha família, meu casamento, minha família, meus filhos pertencem ao Senhor, e clamar, irmãos, pela glória de Deus na sua vida, provocar esse milagre, provocar essa resposta do céu. Esses homens receberam o milagre porque eles entenderam que a fé vem pelo ouvir, mas ela vai pelo falar. Ela vai quando eles declararam, quando eles clamaram. Irmãos, o que estabelece a nossa dependência a Deus, o nível da nossa dependência a Deus é proporcional à nossa oração. Quem ora muito, declara que depende muito de Deus. Ah, mas eu dependo de Deus, pastor, para todas as coisas da minha vida, para abençoar meu casamento, meus negócios, minha família. Mas se você não ora, isso é só meras declarações. O que determina o seu nível de dependência a Deus é o quanto você ora. Esses homens estavam dizendo com o seu clamor, com a sua oração, que dependiam de Jesus para alcançar o milagre, para serem curados, para serem restaurados. Quanto mais oramos, mais nós estamos declarando: Senhor, eu dependo de Ti, eu espero em Ti. No versículo 28, está escrito assim: quando ele entrou em casa, falando de Jesus, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou. Olha a pergunta de Jesus, igreja: vocês creem que eu posso fazer isso? Esse é o grande lance do milagre. Você crê que Jesus pode fazer? Você crê realmente que Ele pode fazer aquilo pelo qual você está orando? Porque eles estavam orando, e ainda se Jesus perguntou: você crê? Interessante, né, essa dinâmica, né? Pode parecer evidente que eles criam, mas Jesus mostra que era necessário que eles dessem algo mais. Jesus estava estimulando a fé deles ainda mais. Vocês creem que eu posso fazer isso? Sabe, irmãos, a pergunta que não quer calar é o seguinte: se Deus nos ama, por que Ele exige fé de nós para fazer o milagre em nossas vidas? Essa é a pergunta que não quer calar. Vou repetir: se Deus nos ama, por que Ele exige fé para realizar milagre em nossas vidas? É evidente, estamos aprendendo aqui nessa série de milagres, que nem sempre Jesus exigiu fé para realizar o milagre. Por exemplo, quando Ele vai ressuscitar Lázaro, Lázaro estava morto, não tinha como Ele exigir fé de Lázaro, sim ou não? Mas a regra é: antes do milagre, vem a fé. Antes do milagre, vem a nossa atitude de fé. Essa é a regra. E a pergunta que não quer calar é: se Deus nos ama, por que Ele exige de nós fé para realizar o milagre? Ouça o que eu vou dizer. A grande lição espiritual de todo e qualquer milagre é o exercício da fé. Porque o Senhor não se preocupa somente com o nosso estado físico, mas com a condição da... Não adianta nada um corpo curado e uma alma doente. Não adianta nada um corpo íntegro com a alma se desintegrando dia após dia. O Senhor não se preocupa somente com o externo, mas sobretudo com o interior. E a fé, irmãos, é o combustível da nossa alma. É a fé que nos mantém animados, é a fé que nos mantém firmes, é a fé que nos faz ter uma expectativa correta diante das adversidades. Tudo pode estar indo mal do lado de fora, mas se você tem fé, isso vai determinar a sua qualidade de vida. Glória a Deus. Ao ponto que quando a gente encontrar as pessoas, o certo não é perguntar assim: como você está? Mas é perguntar: como está a sua fé? Porque é a fé que determina a nossa qualidade de vida.
Por isso que Deus exige fé antes de realizar um milagre. Porque Ele se preocupa com o nosso interior, com a nossa vida interior. Ele não quer curar o seu corpo e você ter uma alma doente, abatida. Como muitas pessoas que vivem atrás de um milagre financeiro, vivem atrás de casamento, vivem atrás de bênçãos materiais, mas por dentro sua alma está adoecida, abatida. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para curar suas emoções, para injetar fé no seu espírito, no seu interior, para que todas as coisas sejam feitas novas na sua vida. Quantos podem dizer glória a Deus? Por essa razão que Deus, Ele exige de nós fé. Essa é a grande lição espiritual do milagre, é o exercício da nossa fé. Meus irmãos, antes do físico vem o espiritual. Antes do físico vem o espiritual. Versículo 29. O texto continua dizendo: então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. Diga assim: o milagre foi proporcional ao tamanho da fé. Irmãos, esse milagre, a impressão que eu tenho é que Jesus coloca toda a responsabilidade sobre a fé daqueles homens. Jesus não foi até eles. Eles não estavam na agenda de Jesus para serem curados. Eles clamaram por si só, oraram por si só, e no final Jesus ainda fala: que seja feito conforme a fé de vocês. O tamanho do milagre que eles experimentaram foi proporcional ao tamanho da fé deles. Irmãos, tem uma frase que eu gosto muito de dizer no que tange a fé. Nós não podemos obrigar Deus a fazer o que Ele não quer, mas nós podemos impedir Deus de fazer o que Ele quer. Muitas vezes Deus quer fazer algo em nossas vidas e Ele não faz porque nós estamos impedindo, por causa da incredulidade. Pastor, me prova na Bíblia. Mateus capítulo 13, verso 58. Jesus estava em Nazaré, lugar onde ele cresceu, lugar onde ele foi criado, e a palavra do Senhor ali diz que Jesus não realizou muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade deles. Jesus queria fazer, observe que ele realizou milagres ali. O texto fala que ele não realizou muitos milagres, por causa de quê? Da incredulidade deles. Tem coisas que nós estamos impedindo de acontecer em nossas vidas por causa da nossa incredulidade. Irmãos, tudo é possível ao que crê. Como você pode dizer amém? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Às vezes nós ficamos tão anestesiados pelas circunstâncias da vida. A Bíblia vai dizer, irmãos, que o maior inimigo da nossa fé é a nossa vista. Por isso que o justo não anda por vista, mas ele anda por fé. Aquilo que você está vendo pode não corroborar com o propósito de Deus, mas você não precisa de ver para crer, você crê. Por isso que você está vendo o milagre chegando na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Quantos podem dizer amém? Jesus queria realizar milagres ali em Nazaré, mas ele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade daqueles homens. A incredulidade daqueles homens impediram com que eles recebessem o milagre. Irmãos, que a nossa incredulidade não impeça a gente de receber aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Que possamos romper nessa manhã, que possamos crer de todo o nosso coração na palavra do Senhor. Porque tudo é possível ao que crê. Queria que você saísse dessa manhã, deste culto, com essa palavra: eu vou provocar o meu milagre, eu vou provocar os céus, eu vou provocar o sobrenatural. Porque, irmãos, quando a gente clama, quando a gente ora, a palavra do Senhor nos garante, Deus, Ele vai responder, Ele vai parar e Ele vai tocar nossas vidas. É evidente
Estamos falando aqui de pedidos lícitos, coerentes com a palavra de Deus, com a verdade de Deus. E o versículo 30, o último versículo dessa pequena história, diz assim: e os olhos deles se abriram. Diga assim: os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: gente, isso aqui me chamou muita atenção. Jesus curou esses 2 cegos, e depois falou bem assim: olha, ouça o que eu vou dizer para vocês, eu vou dar uma advertência para vocês, não saiam falando para todo mundo o que eu fiz na vida de vocês. Não conte para ninguém, cuidem para que ninguém saiba o que aconteceu na vida de vocês. Gente, não era a intenção de Jesus que os seus milagres fossem propagados, que a sua fama fosse propagada naquele tempo, se fazer conhecido naquele tempo? Ouça o que eu vou te dizer, muitas vezes a forma como os milagres de Deus são propagados em nossos dias, não corroboram com o propósito do Senhor. Você vê às vezes na televisão, nos rádios, as pessoas usando os milagres para atrair clientes para uma empresa, parece. É um empreendimento religioso. A forma como as bênçãos de Deus, os milagres de Deus são divulgados, propagados, aquilo que Deus faz, a forma como isso é exposto, parece que as pessoas estão atraindo clientes para o empreendimento religioso. Jesus está dizendo aqui, não fale para ninguém, sabe por quê? Jesus, ele não queria que as boas novas fossem divulgadas de qualquer maneira, porque ele não queria clientes, ele queria discípulos. Quantos podem dizer amém? Irmãos, os milagres de Deus não é para atrair clientela, pessoas ávidas por receber mais milagres e viver de milagre em milagre. Não, irmãos, nós não vivemos de milagre em milagre, nós vivemos de fé em fé, de glória em glória. O que o Senhor quer de nós, ao realizar milagres em nossas vidas, é atrair o nosso coração para perto dEle, para que possamos servi-lo melhor, para que possamos nos entregar mais, para que possamos evangelizar mais, para que possamos nos doar mais à causa do reino. Como estão entendendo? Então Jesus adverte esses homens: não falem do que eu fiz na vida de vocês. O que eles fizeram? Saíram contando para todo mundo, boca aberta. Aí tem algumas pessoas que podem pensar assim: ah, mas poxa, eles pregaram a palavra, né? Deram testemunho da vida deles. Isso passa, está tranquilo. Eu acho que Jesus perdoa. Mesmo Jesus tendo dito para eles não falarem, eles estão falando de algo que aconteceu na vida deles. Irmãos, ouça o que eu vou te falar: nem mesmo a gratidão é uma justificativa válida para a desobediência. Vou repetir, a gratidão não é uma justificativa válida para a desobediência. Nós precisamos nos mover debaixo de uma palavra. Ah, eu vou realizar a obra de Deus. De que forma você está realizando a obra de Deus? De acordo com a determinação do céu ou de acordo com a sua vontade? Você pode estar falando a palavra de Deus, você pode estar dando um testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, mas se você não está debaixo de uma direção do Senhor para a sua vida, isso é desobediência. Pastor, aí a gente fica numa situação difícil. Não, irmãos, busque a Deus, ore ao Senhor, caminhe debaixo da palavra do Senhor, busque viver de acordo com a santa e gloriosa vontade do Senhor, que você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Não é fazer de qualquer jeito, não é fazer do nosso jeito, é do jeito que Deus quer. Nem mesmo a gratidão é aceitável por Deus como uma justificativa válida para a desobediência. É necessário, irmãos, direção de Deus para que a gente realize a obra do Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus? Se coloque de pé em nome de Jesus. Quero que você feche seus olhos nessa manhã. Aleluia.
Aleluia, aleluia. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Aleluia. Eu quero convidar você que quer clamar hoje pelo seu milagre. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você que está vivenciando uma adversidade na sua vida, algum problema, alguma barreira, sai do seu lugar, vem à frente. Vamos juntos clamar, vamos orar. Essa é a manhã de clamor, de oração. Vamos provocar nosso milagre nessa manhã, igreja. Sai do seu lugar em nome de Jesus, porque pela fé nós podemos entrar na agenda de Deus nessa manhã. Pela fé nós podemos entrar na agenda celestial, provocar o milagre, provocar a glória de Deus, como esses dois homens cegos que não estavam na agenda de Jesus, mas eles foram curados, porque eles provocaram a presença, a glória de Deus. Sai do seu lugar, vem à frente, porque o Senhor tem milagre para liberar sobre a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus.